Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui hoje celebrando os 41 anos do PT, um programa especial do Pauta Brasil, que é um programa da Fundação Perseu Abramo, em parceria com a TV PT, com o portal Brasil 247, o portal Diário do Centro do Mundo, o portal da revista Fórum e muitos outros parceiros, como hoje o Facebook do Haddad, às vezes do Lula, da Dilma, da bancada, do PT e de outros, têm colaborado e ajudado a difusão dessa rede que tem permitido que a gente atingir mais gente, ter essa televisão essa pós-TV interativa e criado um espaço qualificado de reflexão, de debate, todas as segundas, quartas e sextas. Hoje nós temos a honra de termos aqui conosco Fernando Haddad, todos conhecem nesse país, foi grande prefeito de São Paulo, foi o ministro mais longevo, com mais avanços na história da educação brasileira, advogado, fez mestrado em economia, direito e filosofia, uma grande liderança histórica, como diz o presidente Lula, o melhor candidato que está botando o bloco na rua, andando esse país, está aqui com a gente hoje, tendo esse privilégio de discutir com vocês, com duas outras companheiras que também são vozes fundamentais nesses tempos tão difíceis. A ministra Tereza Campelo, que trabalhou comigo no governo, a ministra do Desenvolvimento Social, sempre teve um papel destacado nessa luta de combate à desigualdade, combate à fome, esteve esse período fazendo seu pós-doc na Inglaterra, voltou agora com a sua pesquisa e também tem contribuído com a gente na Fundação Perseu Abramo e tem estado à frente dessa luta do auxílio emergencial. Vamos tratar disso hoje com a Tereza. Ela foi a grande responsável pela formulação daquele auxílio emergencial, depois ela se conta essa história, porque agora é uma questão central na conjuntura esse tema. E Carol Prone, jurista, professora, ela é também uma grande referência internacional, ela está à frente do CLARUD, que é a Comissão de Juristas pela Democracia do Grupo de Puebla. Os quatro aqui, na realidade, participam, eu, o Haddad, a Carol Prone do Grupo de Puebla, a Tereza do Grupo Acadêmico do Grupo de Puebla, que reúne as principais lideranças do campo progressista da América Latina, o Lula está lá, a Dilma, Celso Amorim, enfim. E a Carol tem se desdobrado na luta contra o lawfare e na defesa dos direitos humanos, tanto no combate ao golpe na Bolívia, agora mesmo tentando garantir o resultado das eleições no Equador, e tem atuado de forma determinante contra a repressão, as perseguições, os retrocessos, inclusive na defesa combativa do presidente Lula contra toda a injustiça que hoje nós estamos assistindo. Então, dito isso, eu queria aqui fazer primeiro a minha homenagem ao nosso companheiro Pedro Serrana, que era para estar aqui, um grande jurista, professor da PUC de São Paulo, meu amigo e companheiro desses 41 anos de PT, e ele não está porque o seu cunhado, Wagner Pereira do Nascimento, querido Vavá, companheiro de 58 anos, diretor comercial, casado com a Cristina Sobaloni e com as filhas, a Gabriela e a Giovana, faleceu agora pelo Covid. Então, a pandemia está muito próxima. Nós estamos cada vez vendo mais pessoas acometidas dessa trágica doença, o cenário de Manaus, aquele cenário devastador. Então, eu começaria por aí, Haddad, não tem como mudar a pauta. Vamos começar por esse tema, o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil, que é a prioridade da nossa discussão hoje, tem um capítulo longo para tratar da pandemia, medidas econômicas, sanitárias, sociais. Como é que você está vendo a pandemia, esse desgoverno, essa tragédia que nós estamos vivendo, e que seguramente seria diferente se você tivesse sido eleito presidente do Brasil? Qual é a sua visão dessa situação e o recado que você traz para a gente inaugurar esse debate hoje, em defesa da vida? Aloysio, boa tarde a você, a Carol, a Tereza. Eu queria dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui no dia de hoje, comemorando os 41 anos da Fundação, que você hoje lidera com enorme competência, uma capacidade de agregar a inteligência progressista brasileira e produzir um documento inédito na história do Brasil, um partido de oposição, o maior partido de oposição, e entregar ao país não um plano de governo para as eleições, mas um plano de recuperação imediata, ou seja, sentindo a dor do povo e, enquanto oposição,
sugerindo medidas para o governo atenuar a dor e o sofrimento que assola o país, tanto com a questão econômica quanto com a questão sanitária. Minhas homenagens à família do Pedro Serrano, nosso companheiro. Nós perdemos hoje um amigo, um companheiro nosso do PT de Pernambuco, ontem companheiro de Minas Gerais, militantes progressistas do país. Estamos na presença aqui de duas personagens extraordinárias do cenário político brasileiro. A Tereza, que é uma militante contra a desigualdade, e a Carol Proner, que é uma militante contra as injustiças. E eu diria que desigualdade e injustiça são os grandes males desse começo de século XXI, e o combate à injustiça e à desigualdade é o que deve unir o país, unir os progressistas, os democratas, em proveito de um país mais fraterno, mais solidário. Acho que são as duas tônicas hoje que estão na ordem do dia do Brasil, e nada exemplifica melhor o estado de coisas que nós estamos vivendo, quanto o descaso do governo brasileiro, tanto com a questão da pandemia, quanto com a questão econômica. E óbvio que você tocou no ponto-chave. Não só a sabotagem que foi feita contra o isolamento social, que se estendeu justamente por ter sido mal encaminhado e comprometeu quase 1 milhão de pequenas empresas, médias empresas, microempresas, e um desemprego alucinado, né? Milhões de trabalhadores que nem saem de casa para procurar uma oportunidade de trabalho, mas o atraso na vacinação. O governo, desde agosto, sabendo que os grandes laboratórios, e não era um ou dois, eram vários laboratórios do mundo, chegavam, já estavam em fase de teste, né? Alguns na terceira fase de teste, sabendo de tudo isso, acompanhando tudo isso, não tomou nenhuma providência para que a vacinação chegasse rapidamente às famílias brasileiras, aos idosos, aqueles que estão com comorbidade, aos profissionais da saúde, aos professores que estão voltando para a sala de aula numa situação de completa insegurança, profissionais de saúde que até agora não estão imunizados. Eu tenho uma companheira, a Ana Estela, todo mundo sabe, é odontopediatra, está na clínica e não teve acesso à vacina, tendo que tratar, né, de uma região do corpo da pessoa que é absolutamente vulnerável, que é a boca da pessoa. Não tem como tratar a boca de uma pessoa sem aquela proximidade, né, que pode ser uma situação muito preocupante para quem atende e para quem é atendido. Então você veja que é uma situação limite que nós estamos vivendo, né? E não há no horizonte nada que mexa com os brios desse governo no sentido de tomar as rédeas do processo e liderar a superação dessa crise. É jet ski, é ofensa a ministros do Supremo, é a ofensa ao Congresso Nacional, é um bate-boca e governo que é bom, decisões, liderança, gabinete de crise, a gente não vê nada que se assemelhe a um governo no Brasil. Então, minhas homenagens ao Pedro. Lamento muito, Pedro, você não está conosco. Seria um grande prazer debater com você a situação atual, mas eu estendo os cumprimentos e as condolências a todas as famílias brasileiras. Já são 250 mil brasileiros, praticamente, fora subnotificação, nessa situação. Meu abraço a cada um. Acho que todo mundo já perdeu pelo menos um ente querido, ou um amigo próximo, ou um parente próximo, né? Acho que vale para todos nós, e é um drama muito, muito grande o que nós estamos vivendo. Então, minhas homenagens à fundação, à liderança que você assumiu, essa vontade de agregar e de oferecer soluções, e meus sentimentos profundos pelo estado de coisas atuais. Vamos lutar por um Brasil melhor. Não estou te ouvindo, Aloysio. Se nós estivéssemos parando por aqui, o programa já tinha valido, porque você expressa uma humanidade, uma solidariedade, uma generosidade humana, que é a antítese do que a gente vê com esse governo genocida, que trata a morte, que trata a dor, que trata as perdas com total indiferença
E, às vezes, como se nada disso tivesse, as pessoas não estivessem sofrendo. Além de tantas pessoas que enterraram sem poder nem ir na cerimônia. Eu perdi meu pai há 5 meses, não pude ir na cerimônia de despedida. Então, além disso, nós temos quase 10 milhões de pessoas, e muitas que tiveram Covid estão com sequelas permanentes. Nós vamos ter que ter centro de recuperação do Covid no futuro, porque são muitas formas graves de danificação do corpo, do sistema neurológico, sistema cardiovascular, enfim. Então, é muito bom ver essa forma generosa e acolhedora com que você interviu nessa discussão. Quero passar para um outro tema que também está no nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil. Quando acabar esse programa, todo mundo vai estar motivado para ler o plano e se aprofundar. E nós vamos fazer um curso de formação em cima do plano também, a Fundação vai estar lançando em breve. Quero passar para outro tema que está na pauta hoje, e uma pauta muito importante. O Congresso, a Câmara dos Deputados está reunido agora para referendar ou não uma decisão tomada por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, que prendeu, e portanto, a Carol Plani, que é uma grande jurista, vai desenvolver essa questão, vai refletir sobre essa questão, prendeu um deputado e a Câmara vai decidir se ele permanece preso ou não. E essa é uma questão jurídica complexa, porque foi utilizada uma lei de segurança nacional. O nosso plano prevê a revogação da Lei de Segurança Nacional e a criação de uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Então, a Carol vai desenvolver esse plano, depois eu gostaria de ver os comentários do Fernando Haddad. Eu só quero registrar aqui minha total solidariedade ao Supremo. É inaceitável construir uma sociedade democrática com esse tipo de prática de agressão desqualificada, com essa brutalidade. Só o seguinte, a democracia é um sistema tão flexível e generoso que até aqueles que a negam podem se eleger presidente ou deputado. Agora, o que a democracia não pode é não enfrentar com firmeza esses ataques e defender o Estado Democrático de Direito. Porque foi assim no fascismo, no nazismo, na ditadura brasileira, que a liberdade, a liberdade de expressão, de manifestação, de debate, de crítica, a liberdade de imprensa, foi destruída por esse tipo de gente, né, pelos bolsonaros da vida, que sempre defendeu a tortura, a censura, a repressão, o AI-5. Inclusive, o sujeito ataca o Supremo defendendo o AI-5, porque seguramente na sua ignorância nem sabe exatamente o que estava fazendo. Então, Carol, você com a palavra, qual é a leitura que você faz, o que o nosso plano de reconstrução propõe, como é que a gente poderia encontrar um caminho para a defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil? Bom, Aloysio, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou aqui substituindo o Pedro Serrano. Também quero deixar os meus sentimentos à família e pela perda. Eu também perdi a minha madrinha essa semana, estava contando antes para a Tereza, não foi fácil. Em Curitiba, ela faleceu. Em Curitiba, inclusive, tem ali, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, porque nem sempre a causa do falecimento é registrada como tal. Então, tem uma situação muito grave no nosso país, inclusive dos registros, muito difícil. Então, eu fico também muito tocada. Essa semana foi uma semana muito difícil para minha família também, pela perda da irmã da minha mãe, a minha madrinha, a tia mais próxima, pela mesma razão. Eu quero dizer que eu também me sinto aqui muito honrada de estar em frente a 3 quadros, né, pessoas que compuseram governos e como ministros atuando justamente em políticas públicas estruturais, né, como o combate à fome, à educação, transformando esse país e, portanto, participando do período mais bonito, mais próspero, mais digno que esse país já teve. Então, vida longa ao nosso Partido dos Trabalhadores, e muito importante, Aloysio, que esse plano venha nesse momento de crise democrática para mostrar qual é o partido que defende a democracia. Então, nesse tema exatamente que você me pergunta, e eu quero dialogar muito com o Fernando, que além de ter uma formação também em economia, e ele mostrou isso também como ministro, essa capacidade que ele tem de formulação dos projetos de políticas públicas, que envolvem também cálculos econômicos e estratégicos nesse sentido, né, de inclusão para o país, e também jurista. E a gente sabe, né, Fernando, que você faz parte do grupo da BJD, do Prerrogativas. Nós temos participado intensamente dos debates sobre a questão da democracia e de como conter esses arroubos autoritários, esses entulhos que às vezes se manifestam pela boca de pessoas que ocupam um cargo público, como é o caso desse deputado, Daniel Silveira, que praticamente ele é o símbolo, né? O símbolo máximo desse bolsonarismo que sai
e ataca a democracia. É um deputado que testa os limites da ordem jurídico-democrática. Então, como é que agiu o Supremo? Corretamente, no sentido de tentar pôr um freio a isso. Então, a Luísa tem razão quando diz que essa situação extrema de um deputado que põe nos limites, né, da possibilidade de aceitação pública e gera o repúdio completo e absoluto, precisava de algum freio. Agora, é um freio que, infelizmente, nesse sentido, foi feito com base numa legislação, Fernando, você sabe bem, uma legislação que é resquício da ditadura militar, vem influenciada por um conceito de segurança nacional que ainda parte de uma doutrina de legislação, inclusive anterior à Lei 7.170 de 1983, que tem aí guardado toda a doutrina de segurança nacional do inimigo interno. Então a gente se pergunta por que agora volta à tona a Lei de Segurança Nacional? Porque agora volta à tona falar em inimigo interno. Então é uma lei, né, Aloysio, que tem assim, uma parte, ela foi, não foi recepcionada pela nossa Constituição de 88, na principiologia, evidentemente que ela deveria não ser aplicada, principalmente nas questões de liberdade, mas por outro lado, agora a gente está fazendo uso dela, inclusive em situações como essa, desse deputado. Então o Supremo acabou utilizando a Lei de Segurança Nacional nesse caso para... tem uma questão polêmica que eu não vou entrar aqui, que é do direito penal, se o flagrante aconteceu daquela forma, tem toda uma questão nova aqui, porque ele gravou vídeo, o vídeo tinha acabado de ser gravado, então tem toda uma questão do direito penal, processual penal, que eu não vou entrar aqui, que seria me alongar, o Fernando bem conhece isso. Agora, de fato, a questão de utilizar uma lei de segurança nacional que data ainda da transição, ainda do fim da ditadura, mas com muito autoritarismo e que traz na sua gênese essa questão do autoritarismo, do inimigo interno, já foi utilizada. Ela parou de ser utilizada há muito tempo, passou a ser utilizada contra o movimento Sem Terra e a luta pela terra, e agora ela é usada, por um lado, para conter esses arroubos antidemocráticos, mas também foi usada para combater a liberdade de expressão do cartunista Arueira, para combater recentemente um jornalista, o Schwartzman, da Folha, também foi usada como ameaças contra servidores do Ministério da Saúde, que eventualmente acessavam dados porque não se queria que acessasse dados. Então tem uma ameaça aí que paira na possibilidade extrema de utilização dessa legislação. O que é que tem de interessante no projeto, né, de reconstrução democrática do Partido dos Trabalhadores? A proposta que veio pelas mãos do deputado Paulo Teixeira, e que foi, eu fui uma das pessoas que participou, mas nós tivemos a liderança do nosso Pedro Serrano na redação original, inicial, e depois debatemos com ele. Lênio Streck também participou, Juarez Tavares, Catone, Eugênio Aragão, Juliana Serrano, Fernando Ideu, Jorge Messias e Anderson Bonfim. Nós nos reunimos para construir a tentativa de construir um marco legal mais adaptado a um regime democrático, uma lei de defesa do Estado democrático, que é o projeto de lei 3864, que foi protocolado, foi apresentado no ano passado, e que, por um lado, revoga a Lei de Segurança Nacional. Por outro lado, traz toda uma forma de tratar, né, a violência, inclusive com relação à arma de fogo, ameaça da sua utilização, ameaça de usar armas, para garantir o Estado democrático de direito e o funcionamento dos poderes. Então é muito interessante, isso existe, legislação que existe em outros países, na Alemanha, em Portugal, Áustria, Bélgica, Chile, Argentina, Itália, enfim, uma legislação contemporânea que nós merecemos ter, né? E isso faz parte, a construção de um marco jurídico que defenda a democracia e que também combata os abusos, quer dizer, a resistência tem que ser dentro da democracia, mas não com base num instrumento arcaico de defesa, como é o caso da Lei de Segurança Nacional. Essa é a nossa opinião, e eu imagino que o Fernando pudesse nos esclarecer mais sobre esse ponto do projeto. É isso, Fernando. Como é que você vê desenvolver um pouco esse fato, que é um fato relevante, quer dizer, você, no primeiro momento que saiu a notícia, você veio a público e falou, ó, a democracia a gente não negocia, os princípios democráticos têm que ser preservados, e foi solidário ao Supremo, como eu também fui integralmente, e eu diria todas as vozes democráticas da sociedade brasileira. Como é que você vê isso
e a nossa proposta de uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito para substituir a Lei de Segurança Nacional. Aloysio, Carol, eu vejo como uma oportunidade pedagógica de nos diferenciar de quem hoje ocupa o governo federal. Por quê? Porque quem está no governo federal quer usar a Lei de Segurança Nacional contra os seus adversários que eles consideram inimigos. E nós, muito antes desse episódio, o deputado estávamos discutindo revogar a Lei de Segurança Nacional justamente para que nenhum cidadão fosse exposto no seu direito de se expressar, no seu direito de se manifestar, resguardado o Estado Democrático de Direito. Então veja você que a postura é inteiramente diversa. Nós queremos acabar com todo e qualquer instrumento de opressão contra as pessoas e não utilizá-los de forma conveniente, de acordo com a ideologia do governo de plantão. Então, foi muito oportuno o Plano de Reconstrução Nacional contemplar já com antecedência, como um gesto de colaboração com o Brasil, a revogação desta lei, que é autoritária, por uma, e substituí-la por uma que seja condizente com a democracia. E essa lei certamente não é. Agora, eu faço uma análise sobre a situação política atual. O Supremo vem sofrendo ataques e os seus ministros, não apenas como instituição, mas os seus integrantes, vêm sofrendo ataques há mais de um ano. Há mais de um ano. Vamos nos lembrar que o inquérito das fake news, que foi aberto ano passado, já foi polêmico. Já foi polêmico. Se as agressões tinham sido nas dependências do Supremo, então tinha uma discussão sobre o que são as dependências do Supremo Tribunal Federal num mundo virtual. Agora nós vamos discutir o que é o flagrante delito num mundo virtual, onde você está disseminando um vídeo propondo o fechamento do Supremo, a substituição dos ministros, o ataque à integridade física dos seus membros e assim por diante. Então, nós vamos ter que passar em revista essa legislação porque o mundo mudou muito. E porque o bolsonarismo, ele não baixa as armas. Ele vai testar até o último dia os limites institucionais do país. Esse deputado, Aloysio, ele não fez isso da cabeça dele. Assim como o Ratinho, no programa dele, não falou o que falou da cabeça dele. Assim como Vilas Boas não deu a público que o tweet dele foi combinado pelo alto comando para pressionar o Congresso a não oferecer uma proteção constitucional para o presidente Lula, por acaso. Está acontecendo tudo simultaneamente. E por quê? Porque o bolsonarismo vive de esticar a corda, ele precisa disso para manter a sua base unida contra a democracia e porque é uma forma diversionista de tirar o foco daquilo que realmente importa, que é a vacinação, que é a vida das pessoas, que é a reativação da economia por meio do auxílio emergencial, que é a carestia de alimentos e de combustíveis. O governo não toca nesses assuntos. Então, é um caldo de cultura que interessa ao governo. Isso a gente precisa deixar claro. E hoje o Congresso tem a oportunidade de tomar uma decisão histórica, dizendo que não vai aceitar provocações contra o Estado de Direito, contra o Estado democrático. Então, nós vamos ter muitas ainda novidades pela frente, em virtude deste ambiente institucional que o bolsonarismo cria no país. Eu só lembro dessa história do inquérito da fake news, porque isso também gerou uma enorme discussão nos ambientes acadêmicos. Né? E, na minha opinião, a decisão de um ano atrás se mostrou correta. Se mostrou correta. Porque onde ia parar aquilo? Agora, que nós temos que revogar o entulho autoritário e substituir por uma legislação absolutamente cristalina sobre direitos fundamentais e salvaguarda constitucionais das instituições, eu não tenho a menor dúvida. E ela tem que ser dura. Porque, eu repito, não se negocia com fascista. Não se negocia a democracia. Nós não podemos recuar disso
porque um passo atrás vai significar a ruptura do regime. Excelente. Nós estamos aqui hoje celebrando 41 anos do Partido dos Trabalhadores, discutindo o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Vocês estão vendo os temas principais que nós estamos vivendo, que cerca de 600 intelectuais, professores, gestores públicos, lideranças se debruçaram para construir esse plano. Está lá no portal da Fundação Perseu Abramo, www.fpabramo.org.br. Você baixa o plano, faz o download e você pode ver um documento. É um documento grande, são umas 220 páginas, mas é muito rico, tratando de todos os aspectos mais importantes do país. Vou passar agora para a Tereza Campelo. Tereza, você teve um papel, acompanhei de perto, extraordinário, porque além de produzir o plano, nós estávamos também subsidiando as bancadas do PT e da oposição para encontrar saídas exatamente no impacto da pandemia no mundo, a economia paralisando, cadeias industriais produtivas se desorganizando globalmente, enfim, precisaria do distanciamento social, era a única resposta da medicina baseada em evidência científica, então foi muito difícil aquele início de pandemia. E você teve um papel muito importante no desenho do auxílio emergencial. Conta um pouco como é que foi a construção, como é que você vê o papel do Bolsa Família hoje, qual é a sua avaliação, por onde o Congresso vai, porque é insustentável essa situação de fome, de pobreza que está se arrastando, a economia voltou a mergulhar, quer dizer, recuperação em V, como diz o Paulo Guedes, só a pandemia. A economia não vai se recuperar em V, ao contrário, nós estamos de novo entrando num quadro recessivo pela incompetência e incapacidade de gestão da crise. Então, apresenta aí a sua visão completa, Tereza, e o que você propõe de alternativa nesse momento. Obrigado, Mercadante. Uma alegria estar aqui com vocês nesse programa, não só comemorando aí os 41 anos do PT, mas falando do nosso plano. Tem até uma cópia aqui, o Mercadante, que eu consegui, a cópia física. Eu recomendo muito que as pessoas... O plano trata de um conjunto gigantesco de projetos para o Brasil, pensa o Brasil hoje, né? Eu acho que ele reflete não só o acúmulo desses 41 anos, mas reflete também esse desejo, né, do partido, da militância, de que nós não vamos nos acomodar com tudo aquilo que a gente já fez, né? Nós construímos o maior programa de transferência de renda do mundo, programas inéditos, inovadores, mas isso não nos deixa acomodado, ao contrário, né? Nós estamos querendo fazer uma proposta para ver o Brasil hoje, a crise, como sair dessa crise, e também pensar adiante quais são os grandes desafios do Brasil na próxima década. Então, o plano trata justamente dessas duas questões como um projeto. Então, uma honra enorme estar aqui com vocês três, né? Carol, Fernando Haddad e a Luiz Mercadante, que coordenou o plano. Os três participaram junto com tantos outros companheiros. Mercadante, eu estava me recordando agora, faz exatamente um ano nós estamos no mesmo lugar que a gente estava e no final de fevereiro do ano passado. É incrível, o governo não aprende com os seus erros. Há um ano atrás, a pandemia já anunciada, né? A pandemia já tinha sido anunciada pela Organização Mundial de Saúde, nós alertávamos, né? E a sociedade lutando para que a gente pudesse ter mecanismos para enfrentar essa pandemia. O Brasil tinha uma margem naquela época, porque a pandemia não tinha chegado aqui ainda, né? Então, nós podíamos ter acionado um conjunto de medidas, dentre elas o auxílio emergencial, e o governo propunha o quê? A mesma coisa. Primeiro que eles eram contra qualquer coisa, como eles foram agora. Dezembro, janeiro, fevereiro, que o governo dizia, o Bolsonaro e o Guedes, somos contra o auxílio emergencial, não vai ter nada. A mesma coisa que eles disseram o ano passado, em janeiro e fevereiro. Aí, frente a toda uma pressão da sociedade civil, das oposições e do próprio Congresso ameaçando que ia tomar medidas, né, o governo propõe o quê? A mesma coisa que eles propuseram um ano atrás, R$200, Mercadante. Dá para acreditar numa coisa dessa? Não aprenderam nada, né? E mais um erro. Fazem a discussão a partir do debate econômico. As duas perguntas que eles se fazem é: quanto vai custar e de onde vai sair o dinheiro? Né? Como se você pudesse discutir políticas sociais e construir políticas públicas
partindo daí, você pode até fazer essa discussão, mas quais são os critérios, qual é o diagnóstico, qual é a necessidade? Então, se a gente olhar o Brasil hoje, né, um ano depois do debate iniciado por nós todos sobre o auxílio emergencial, a situação do Brasil é pior. Né? Então, nós temos hoje, a gente tinha naquela ocasião 12 milhões de desempregados, nós temos hoje 14 milhões de desempregados, mais 24 milhões de brasileiros que gostariam de trabalhar, mas não estão procurando emprego, com medo da pandemia. Se a gente somar esses dois dados, nós chegamos a um patamar que nunca foi visto no Brasil. Entre 20% e 30% dos brasileiros adultos em situação de desemprego aberto ou oculto. Né? Além disso, quase 1 milhão de empresas, entre micro, pequenas e médias, fecharam as portas e não vão abrir de novo. Portanto, se a gente olhar o quadro do ponto de vista econômico, ele é muito mais grave do que o de abril do ano passado, quando o auxílio começou a funcionar. E o governo se pergunta se precisa de auxílio emergencial. Claro que precisa, essa é a pergunta. Né? Que auxílio nós precisamos? Então, foi um erro o governo não ter prorrogado o auxílio em dezembro, que ele podia ter prorrogado. A gente não teria perdido 3 meses, a população só vai receber, provavelmente, final de março, em abril, de novo, o mesmo cenário. Né? Eu queria alertar que a população está 3 meses, são quase 60 milhões de brasileiros que recebiam auxílio emergencial, que tiveram uma interrupção. Então, essas pessoas estão sem renda. Né? Sabe o que é uma criança com a família sem renda 3 meses? Significa que essa criança não está se alimentando o suficiente. Né? Nós que construímos o Brasil Carinhoso e o São Paulo Carinhosa, né, Fernando e Mercadante, que também esteve junto com a gente na discussão do Brasil Carinhoso, uma criança 3 meses sem comer direito, significa que ela já entra num quadro de desnutrição, portanto, tem o conjunto do seu desenvolvimento já comprometido. Agora, o Brasil perdeu o primeiro trimestre, falando aí como economista. Nós já perdemos um trimestre exatamente porque o governo continua procrastinando o conjunto das medidas. Então, foi um outro erro, de novo, adiar. Terceira questão que eu acho que é fundamental. Por que R$600? O governo está dizendo que vai dar R$200 para metade dos que receberam auxílio emergencial. É um outro erro gravíssimo. Né? Nós continuamos não só defendendo os R$600, como defendendo que ele chegue com critérios a quem de fato precisa, que são esses milhões de brasileiros, né, que estão sem emprego hoje, portanto, sem renda. Então, nós não estamos mais falando de um valor como é o Bolsa Família, que complementa a renda. O auxílio emergencial, ele vem numa situação onde a renda dessas famílias praticamente desapareceu. Né? Então, é fundamental discutir, brigar pelos R$600 e garantir que ele funcione. Nós temos uma proposta de emenda constitucional da nossa bancada no Senado, né, para que ele fique por 6 meses e que possa ser prorrogado caso a pandemia continue, porque, ao que tudo indica, nós não vamos conseguir vacinar a população a tempo de esses 3 meses que eles estão propondo, ou 4 meses. Nós produzimos um dado agora, Mercadante acabou de sair do forno, super interessante, que eu acho que dá bem para entender por que os R$600 e não os 200 ou 250 que eles estão propondo. Olha só, se a gente pegar o Bolsa Família lá de 2014 e atualizar hoje pelo que é o custo de vida, né, ou seja, a cesta básica da população, hoje o Bolsa Família teria que ser R$300. Lembrando que em 2014 a gente tinha menos de 5% de desempregados e a população tinha renda. Né? Então, o Bolsa Família era um complemento e ele deveria estar valendo hoje R$300. Então, quer dizer, sem a pandemia, sem a crise econômica, sem quase 30% de desemprego, né? Quer dizer, se a situação fosse outra completamente diferente, no auge, né, no melhor momento, né, de baixíssimo nível de desemprego do Brasil, o Bolsa Família valia hoje o equivalente a R$300. Então, é óbvio que o auxílio emergencial não pode ser 200, 250 ou R$300. É por isso que nós estamos lutando pelos 600, porque ele não é um complemento. Ele teria que vir para garantir que essa população pudesse ter o mínimo de condição de superar essa situação, inclusive ficando em casa, aqueles que podem ficar em casa. Então,
uma parte grande da... Né? Então, agora, não é, a luta pelo auxílio emergencial não é só uma luta por justiça social, não é só uma luta pela vida das famílias. Ele também foi fundamental para que o Brasil não fosse para o fundo do poço. Hoje nós temos estudos já comprovando, né, você vê, 60% do PIB no Brasil é consumo das famílias. Né? O que teria acontecido com o consumo das famílias se não fosse o auxílio emergencial? A gente teria caído o dobro, certo? Então, o país estaria numa recessão 2 vezes pior do que o que ela se encontra hoje. Então, o auxílio emergencial também foi bom para a economia. Isso é um debate que eu acho que é estratégico e fundamental. Então, eu acho que, né, depois a gente pode voltar e falar um pouco mais, pegando mais a questão do o plano traz não só um debate importante sobre a emergência, sobre a necessidade de reconstruir o Brasil, de enfrentar a pandemia, mas também traz uma proposta do que deve acontecer no pós-pandemia. Nós temos uma proposta para o Mais Bolsa Família, que é uma atualização do Bolsa Família para esse cenário pós-crise. Nós temos propostas de reconstruir a rede de proteção, não só com a assistência social, que foi destruída, mas o conjunto dessa rede. Hoje eles estão destruindo a assistência social, destruindo o cadastro único, né, se aproveitando da crise para avançar na agenda atrasada deles, né, desmontando o Estado brasileiro. Então, o plano traz uma atualização do que nós temos que fazer para garantir que a gente não só atravesse a situação de crise, mas possa fazer isso, né, transformando o Brasil, gerando empregos. Então, tem todo um debate, que eu acho que eu já falei demais, vou passar aqui para o Haddad discutir um pouco essa questão também, mas depois a gente pode ter a oportunidade de falar das outras questões sociais, porque na nossa visão, o social e o econômico e o ambiental andam juntos. Eu acho que esse é o grande diferencial desse olhar, onde o social não é só uma questão de justiça, mas é também uma questão de desenvolvimento inclusivo. Acho que foi excelente a explicação. Eu só queria pedir, Fernando, que a hora que a sua avaliação sobre essa estratégia, nós vamos aí encerrando nesse capítulo, já falamos de vacina, já falamos da questão da defesa do Estado Democrático, agora do auxílio emergencial. Você podia desenvolver também um pouco como reconstruir os empregos. O mercado de trabalho foi devastado, né? Nós precisamos tratar do auxílio emergencial e nós precisamos colocar o emprego no centro das preocupações das políticas públicas, especialmente da política econômica. É insustentável o Brasil com esse nível de desemprego e de deterioração das relações no mundo do trabalho. Então, como é que você vê a recuperação econômica e o papel do auxílio emergencial na proteção social e na saída da crise? Bom, Aloysio, nós lutamos... Bom, a Tereza é uma das grandes formuladoras da rede de proteção social que o Brasil construiu nos nossos governos, né? Ela sabe quantos fãs ela tem aqui em casa, mais do que o número de moradores, porque ela fez um trabalho extraordinário na esteira do Patrulho, mas foi um trabalho extraordinário que foi feito no governo federal, que deu uma consistência e uma segurança econômica para o país. E é isso que os nossos adversários não compreendem. Eles não compreendem que essa rede de proteção, ela é uma rede de proteção também da economia. Ela não é só, e bastaria que fosse isso, uma rede de proteção das pessoas. Porque ao proteger esta massa de pessoas, ao proteger todos que estão abaixo da linha de pobreza, você gera uma escala de atividade econômica local que é impressionante.